ser consideradas, né? No meu simples modo de interpretar o problema, né? Fala-se muito que o sistema tributário nacional é uma coxa de retalhos, ou ele não pode se tornar uma coxa de retalhos, né? O próprio termo das emendas, né? Emendas constitucionais para poder arrumar esse processo. Mas vamos pensar o seguinte, olha, então, para eu gerar mais empregabilidade, olha, para mais empregos, eu teria que considerar o seguinte: um salário real melhor, né, e menos encargos. Aí vem, né, a guerra de narrativas e discussões e tudo mais, né, sobre essas questões aí. Olha, nós vamos perder os direitos trabalhistas. Olha, peraí, quantas pessoas estão desempregadas? Que direito você tem se você está desempregado? Você não tem direito nenhum, né? Que acesso ao que você tem se você está desempregado? Você não tem acesso nenhum. Então, se você tem um salário que te favorece acessar o consumo, cumprir os seus objetivos, né? Você vai adentrando por uma realidade que muita gente está fora dessa realidade, né? Os encargos. Hoje nós temos um sistema previdenciário que ele é baseado no sistema de participação, onde você que está trabalhando no mercado formal está participando da poupança previdenciária de um trabalhador que está já aposentado, né? Esse sistema funciona, nós temos diminuição da população, nós temos a automatização de funções, nós temos profissões que tendem a desaparecer. Este sistema funciona? É este o sistema que nós podemos olhar para um horizonte de 50, 100 anos e nós falarmos assim, olha, nosso sistema previdenciário, ele vai nos dar base para resolver os nossos problemas, ou o nosso sistema previdenciário vai criar mais problemas, né? Então, nós precisamos pensar numa situação de tirar a taxação aqui sobre o empregador sem penalizar o trabalhador. Ou seja, o trabalhador ele recebe pouco porque o empresário, o empregador, ele tem que fazer conta do quanto esse trabalhador vai custar junto com os encargos todos que ele tem que recolher, né? Então nós temos que pensar nesse item, né? Então, para mais empregos, eu penso inicialmente essa questão. Só que para gerar mais emprego, eu tenho que aumentar a minha produção. Então, para eu aumentar a minha produção, eu tenho que ter na estrutura produtiva incentivos. Então, incentivos ao investimento produtivo. Investimento produtivo que agrega valores. Veja só, nós temos hoje à disposição de quem tem renda para fazer investimento, nós temos várias opções de investimentos. Você pode simplesmente colocar o seu dinheiro na caderneta de poupança, você pode aplicar no CDB, você pode aplicar numa renda fixa, você pode aplicar em N mercados. Você pode construir casas para alugar, você pode aplicar em outras realidades, né? Então, o que você tem que observar é o seguinte: o investimento
tá? Ele tem que ser incentivado, tá? Mas qual investimento tem que ser incentivado? Ou seja, quanto mais produtivo o investimento, né, menos, então aqui ó, produtivo, né, menos imposto ele paga. Quanto menos produtivo, mais imposto ele paga. Ou seja, se o empresário, se o investidor, ele vai investir em papéis, em negócios de outras empresas, ele não está gerando investimento produtivo, ele está especulando, ele está gerando volatilidade dentro do mercado, ele está trabalhando com as expectativas de mercado, com todos aqueles fatos que vão surgindo, que a bolsa cai, sobe, o dólar baixa, sobe. Quer dizer, ele está trabalhando nesse segmento, ele está ganhando dinheiro para ele, né? Então, a taxação para ele vai ter que ser alta, né? E a taxação para quem empreende deve ser uma taxação mais baixa, para quem gera empregos. Da mesma forma, a taxação para quem investe num local com menos estruturas, com um IDH menor, com mais distâncias, deve ser uma taxação menor do que quem está num local onde a estrutura já é mais avantajada. Então, por exemplo, se eu vou investir na região sudeste, na região sul, na região nordeste, onde de repente eu já tenho um porto próximo, ou eu tenho uma realidade, por exemplo, eu tenho situação de via férrea, eu tenho situação de várias aportes, tanto de modais de transporte, quanto de modais de transporte, quanto de setor de produção, de industrialização, escolas de profissionalização, né? Então, se eu tenho toda essa retaguarda, como que eu vou incentivar alguém a ir para o interior do país? Como é que eu vou... Nós vemos grandes distâncias nos estados do interior, que hoje são utilizados pelo agronegócio, mas que poderíamos ter pequenas cidades, como muitas vezes nos Estados Unidos ou em outros países, nós temos pequenas cidades de 5, 10 mil habitantes, não são municípios emancipados, são pequenos distritos que não precisa ter um prefeito, ou vai ter um subprefeito, ou vai ter uma estrutura mínima ali, mas que vai estar girando em torno de empreendimentos, e que esses empreendimentos vão levar para o interior do Brasil novas oportunidades de trabalho, de renda, de investimentos, né? Então, nós temos que pensar também que deve haver incentivo ao investimento produtivo, quanto ao investimento em realidades com menor IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, e com maior distância dos centros produtivos. Então, nós temos lá, olha, o salário real do trabalhador deve ser melhor, né? Na medida que nós temos menos encargos, tá? E o empresário, que é o investidor, ele deve ter um incentivo para que ele migre o seu recurso para investimentos produtivos em realidades preferencialmente com menor IDH. Não adianta nós ficarmos inchando o Sul, Sudeste, Nordeste com novos empreendimentos, tá? Por conta justamente que, como a gente mostrou
num gráfico anterior, realidades onde nós já temos uma estrutura pronta e o crescimento dessas cidades, quanto maior é o crescimento, investimento governamental. Quanto maior é a cidade, maior é o gasto do governo com essa cidade, né? Então, nós temos que espalhar o nosso país. Nós temos que aplanar esses grandes picos populacionais que nós temos hoje. Isso é um problema para futuras gerações, já é um problema para a nossa realidade atual, né? Se você tem uma grande cidade, você tem que ter grandes complexos de educação, grandes complexos de saúde, grandes complexos de formação de mão de obra. Tudo tem que ser gigantesco. Se você tem estruturas menores, se você descentraliza e se você deixa de impor sobre o investimento produtivo um sistema tributário agressivo que impede o investimento, que impede a livre iniciativa, o que vai acontecer? Você vai deixar a iniciativa privada assumir esses investimentos, assumir essa realidade.